jornalista Natasha Siviero é autora de Sara Princesa, um livro para crianças que tem como proposta extrapolar o óbvio, incentivando a criatividade dos leitores mirins. Ela também escreveu Baliza de Navio e outras crônicas, obra vencedora de um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado. Seu trabalho literário também ganhou a rede virtual, em um blog criativo chamado Samba pras Moças. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo, você já sabe, é sobre literatura. E hoje o nosso programa está recebendo para nossa entrevista a jornalista e escritora Natasha Siviero. Natasha, seja muito bem-vinda ao nosso programa e quero desde já agradecer a sua presença aqui na TV Assembleia. Obrigada, Gabriela, eu que agradeço. Bom, a gente está aqui com o seu livro, que é Sara Princesa. É um livro destinado ao público infantil. O livro fala sobre o quê? Conta um pouquinho pra gente a história do livro. Então, ele é destinado ao público infantil. De fato, eu escrevi quando meu filho estava pequeno, contando histórias para ele. Sara, inclusive, era uma coleguinha dele da creche. Mas depois que eu lancei, que as pessoas foram lendo, eu percebi que geralmente os adultos vêm conversar comigo sobre ele. Então, talvez, hoje eu nem considero ele mais um livro infantil. Sara Princesa é a história de uma princesa muda, que ela fica muda, na verdade, ela era muito tagarela, muito desengonçada. É uma princesa que não é bem uma princesa. E ela foge um pouco, então, do estereótipo da princesa que a gente está acostumado. Por exemplo, aquelas princesas da Disney, né, que nós estamos acostumados já. Ela foge a esse estereótipo? Então, é um livro, é meio uma introspecção de Sara, assim, é uma coisa dela com ela mesma. Há uma expectativa de que ela seja, de que ela atenda aquele desejo das pessoas de que ela seja realmente uma princesa. As pessoas se esforçam para fazer que ela pareça uma princesa, para se convencerem de que ela é de fato uma princesa, e ela também se esforça para isso, para se convencer de que ela é de fato uma princesa. Mas ela não é uma princesa de verdade. Talvez seja uma coisa, filosofando, já que a gente mesmo vive de querer se enquadrar em determinados padrões. Você acha que tem um pouco disso? Acho que sim, ela partiu de uma história de uma amiga, um bate-papo mesmo com uma amiga, contando essa subversão que ela conseguiu fazer do que ela mesma esperava de si. Então é um pouco isso, mas é um livro que não tem muita moral, não tem muito... até aconteceu muito isso, da criança ler e falar: nossa, que livro legal, mas qual é o sentido? O que ele passa? O que ele ensina? Na verdade, ele não ensina nada, ele não ensina nada. É um pouco isso. E quem foi sua grande inspiração para o livro? Foi o seu filho? Foi essa amiga que vocês estavam conversando e surgiu essa ideia? Quem você considera a grande inspiração, Natasha? Então, eu acho que a Sara, no final, são muitas Saras, né? Inclusive Saras mesmo. A amiga do meu filho na creche se chamava Sara, e uma amiga minha também que se chama Sara, que me deram esse conteúdo assim, pro livro. E essa amiga minha, a Aline, que também me contou essa história, acho que partiu disso, foi o ponto de partida. Mas o meu filho todo dia contando história, inventando coisa, inventando música, acabei sentindo essa necessidade de escrever também. Quantos anos tem seu filho? Hoje ele tem 2 anos e meio. E ele entendeu que esse livro tinha um pouco dele, assim? Você chegou a falar isso com ele? Como é que foi eu esse acho que processo? sim. Geralmente nas escolas, quando começa o ano letivo, eles pedem para as crianças levarem livros, né, para poder a professora ler e tal. E aí eu levei Sara, né, entreguei para a professora, e ela depois me contou no final da aula que ele contou a história e disse que era um livro da mamãe, que era um livro dele. Eu acho que ele consegue pegar algumas coisas, assim. E Sara era um nome muito recorrente na minha casa. Assim, ele contava todo dia que ele chegava da escola, ele contava de Sara Sarinha, Sara Sarinha, Sara Sarinha. E eu acho que ele entende, que parte daí. E, Natasha, como é que foi o processo de construção assim, da história? Você demorou muito para ter essa história pronta? Então, ela ficou como ela saiu, basicamente. Eu escrevi, quando ela veio, a história veio e ela ficou assim. Mas na hora de editar, você acaba, é trabalhoso, você acaba mudando muita coisa, aí você, não, isso aqui pode ser melhor. Basicamente, a estrutura dela ficou como saiu. Mas aí não é um trabalho conjunto também a designer que fez o projeto gráfico, a Lorena, a Laísa também que fez as ilustrações. A gente acaba construindo mais coisas, assim, como separar o texto, né, o que a gente vai enfatizar. A gente decidiu também que a ilustração ora reforça o que está escrito, ora contradiz.
Então, às vezes, as palavras estão sugerindo uma coisa, a ilustração está um pouco contradizendo, a gente quis abrir um pouco isso. Então, isso vai mudando um pouco o texto, vai mudando o conceito do livro. Foi muito legal construir Sara Princesa. Eu queria te perguntar justamente sobre o trabalho gráfico, porque ele tem um trabalho gráfico que é muito bonito, né? Muito rico, colorido, que eu acho que realmente chama a atenção do leitor. Isso foi construído em conjunto? Você participou de cada processo? Ah, claro, a gente se reunia muito, ela fazia os rascunhos, a gente ia construindo os personagens. Teve uma página que a gente ficou bastante tempo pensando numa ilustração, a gente não gostava do que acontecia, e acabou que ela virou essa página aqui, que é uma das que as pessoas mais gostam, que a gente deu uma solução, tá vendo? Essa de palavras. A gente acabou não encontrando a ilustração e ilustrando com letras, então foi muito legal construir isso com a Lorena, com a Laísa. Acho que o resultado foi muito, muito gostoso para todas nós. Você tem ideia de quanto tempo esse processo demorou? Ah, eu não me lembro bem, mas eu acho que demorou um tempo até a gente decidir publicar o livro, né, pensar as ilustrações, pensar como que o texto ia encontrar a Laís e a Lorena. Eu queria pessoas que realmente se envolvessem com o projeto, então foi muito por acaso que... Você conhecia elas antes? A Laís estudou comigo, já sabia que ela trabalhava com ilustração e acho que voltamos esse contato por causa desse livro. A Lorena eu conhecia também, mas não sabia que ela fazia projeto gráfico. Um dia conversando no restaurante, a gente se encontrou numa pizzaria e a gente estava conversando o que a gente estava fazendo, os nossos sonhos. E ela falou que a paixão dela é projeto gráfico, diagramação de livro infantil, que é o que ela mais gosta de fazer. Aí com certeza a gente começou a se falar sempre. Aí eu convidei ela para participar do Sara. Foi muito bom. Natasha, além dessas duas pessoas que participaram, justamente porque participaram do projeto gráfico e das ilustrações, elas tiveram que ter acesso à história. Você chegou a mostrar essa história para alguma outra pessoa, para pedir uma opinião antes de publicar? Ah, com certeza, sempre. Sempre. Para a Aline, que é uma pessoa que eu sempre mando as coisas que eu escrevo, que é para quem eu dedico o livro. Para algumas amigas, para o meu professor, para o José Irmo, que também sempre me ajuda, sempre me incentiva muito. Para algumas pessoas eu mostrei, sim. E como foi a recepção, assim, da opinião dessas pessoas? Elas chegaram a pedir, Natasha, de repente você podia mudar alguma coisa, mudar outra... Porque eu recebo muitos escritores aqui que às vezes não mostram para outra pessoa, justamente para que pessoas de fora não influenciem naquilo que ele está escrevendo. Como que você trabalhou com isso, Natasha? Todos eles me deram o mesmo conselho, de mostrar para uma criança, né? E eu segui esse conselho, sim, acho que foi muito legal. Mas quanto à história, com certeza me sugeriram uma coisa ou outra, mas na verdade não influenciou muito não, que geralmente o texto sai pronto mesmo, acho que ele sai como é para ele ficar. Me deram algumas sugestões de mexer alguma coisa nos personagens, mas eu agradeci. E para qual criança você mostrou? Foi para o seu filho? Não, ele estava muito pequeno ainda, acho que ele não conseguia ainda... entender, né? Me dar uma opinião, de fato, né? Eu mostrei para uma criança de, acho que 9 anos ou 10. E como é que foi, assim? Foi muito bom. O que ela falou? Foi muito bom. Um menino, ele leu, ele sentou num canto, leu, e acho que isso me incentivou muito a publicar. Eu mostrei ainda ele impresso, já com as ilustrações, mas impresso assim, não foi já de já gráfica, publicado, né? Justamente. Uma coisa mais de rascunho mesmo. Aí ele sentou, leu, aí ele falou, caramba, que livro legal, eu gostei muito, mas eu não entendi. Aí eu falei, não, o que você não entendi? O que você não entendeu? Aí ele, não, eu não entendi o que ele ensina, porque a minha professora sempre me dá livros que me ensinam a escovar os dentes todos os dias, a comer verduras, alguma coisa que eu vou levar para minha vida. O que você quis ensinar? Né? Aí eu falei, não, era isso mesmo, era para você ler e ver o livro. Não, mas o livro ele tem que te ensinar alguma coisa do dia a dia, todo livro tem que ter uma lição. Então eu questionei ele um pouco sobre isso, a gente ficou bastante tempo conversando sobre o sentido do livro, o que ele servia, se ele tinha que servir alguma coisa. E eu gostei tanto daquela conversa que eu
Eu achei que realmente é uma conversa que eu gostaria de ter com meu filho, que eu gostaria de provocar em outros pais, mães e professores com seu filho. Então, eu acho que resolvi publicar a partir dessa conversa. Já que você falou do seu filho de novo, você falou várias vezes, né, do seu filho, não tem como não falar. Natasha, qual a importância, assim, como mãe agora? Vamos deixar um pouquinho o lado de escritora de lado. De você estar incentivando, você tem essa preocupação? Seu filho é pequeno ainda, mas você tem essa preocupação de, desde já, estar incentivando a leitura, estar incentivando o contato com o livro. Você acha isso importante? Olha, Gabriela, isso é tão natural. Eles gostam tanto de ouvir história, de pegar livro, de pedir. Meu filho me conta história, hoje ele me bota para dormir e fala, mamãe, eu vou te contar uma história. E ele inventa as histórias dele. Isso é muito natural. E acho que para a construção do Sara isso foi muito importante também, porque muitas vezes eu pegava alguns livros para contar para ele e eram livros muito... É claro que tem todos os tipos de livro no mercado, tem aqueles livros coisa que se transformam em carro. Acho que tudo isso é importante no contato da criança com o livro, mas eu sentia falta justamente dessa abertura para a criança construir em cima da história, para ela pensar aquilo de outras formas. Então, eu acho que essa coisa de contar, de inventar a história e ele também, isso foi muito importante. Natasha, o nosso bate-papo está muito bom, a gente vai continuar daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai para um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com a jornalista e escritora Natasha Siviero. Natasha, a gente estava falando um pouquinho do seu livro, do Sara Princesa, já falamos bastante dele. Eu não queria deixar de falar do lançamento, que foi inclusive no Dia das Crianças, em 2012, não é isso? Uhum. E foi uma coisa bem diferente, né? Conta um pouco pra gente como é que foi. Então, essa ação nem foi pensada para ser, de fato, um lançamento, não foi uma coisa muito planejada. Acho que foi mais uma questão de oportunidade mesmo, de eu ter me dado conta de que era Dia das Crianças. Eu peguei alguns livros, fiz uma estantezinha na Pedra da Cebola, coloquei uns puffs, coloquei umas esteiras, deixei lá para a galera ler, nem estava vendendo o livro, nem podia vender naquele local, né? Não era o momento. Era realmente para as pessoas conhecerem o livro, eu queria sentir esse feedback. É o primeiro livro que eu publiquei, né? Lógico que tem alguns textos na internet, a gente tem algum feedback, mas eu nunca tinha sentado para conversar com alguém que lê um livro meu. Então, nossa, foi muito legal, foi muito inédito para mim, de uma criança vir conversar comigo, falar, nossa, que legal, eu estou conhecendo uma escritora. Às vezes os pais, né, tinha um cavalete, além da estante, tinha um cavalete e umas canetas para as crianças desenharem. Então elas desenharam as Saras delas, assim, foram mudando a Sara, colocando ela com outro cabelo, de outra forma, apagando, colocando de novo, lendo livro, desenhando os personagens. E aí, muitas vezes acontecia do pai ficar por ali esperando a criança ler. E daqui a pouco ele começava a ficar curioso e acontecia o contrário, a criança acabava de ler, ficava por ali pelo parquinho ou desenhando e o pai pegava o livro para ler. Então eu acabei conversando com muitos pais, que me deram feedback muito legal, foi muito gostoso. Quando você fala, a gente dá para ver que você está apaixonada pela literatura, pelo fazer literário. Era um projeto na sua vida ter um livro publicado? Você sempre pensou nisso? Nunca pensei. Nunca pensei em publicar. Eu sempre escrevi e guardei na gaveta. Eu até, quando eu era criança, meu irmão pegou uma coisa que eu tinha escrito e leu. E aquilo me aborreceu tanto que eu comecei a disfarçar minha letra. Tornar minha letra tão ruim que ninguém conseguisse entender o que eu escrevia. Então eu desenvolvi essa técnica, desenvolvi uma letra terrível que hoje me atrapalha demais. Sou jornalista, estou entrevistando uma pessoa, tá a letra ali terrível, nem eu consigo ler. Mas eu guardava tudo na gaveta e achava que ficaria por ali mesmo. Acho que no final do curso que a gente começou a fazer umas disciplinas de crônica, comecei a mostrar algumas coisas que eu escrevia. O José Irmo, já falei até dele, ele me incentivou muito a colocar o texto na rua, fazer um blog. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso, foi um livro de crônica, que também não tinha intenção de publicar, né? Era simplesmente meu trabalho de conclusão de curso. No dia da apresentação, na minha banca, a minha banca falou isso para mim, falou, olha, Natasha, coloca esse livro num concurso, acho que vai ser legal, ele merece sair, assim, sair da gaveta. Aí eu fiz isso, coloquei esse livro, Baliza de Navio, na Secult,
ele passou e aí, bom, agora eu vou ter um livro publicado. E isso me... Falei, gente, eu quero mais, quero que as outras pessoas leiam, quero receber esse feedback do público. Eu ia te perguntar justamente isso, porque como você é formada em jornalismo, a gente já tem, né, a ideia de que o jornalista ele lê muito, ele escreve muito. Eu ia justamente perguntar isso, até que ponto o jornalismo te influenciou. Então ele meio que foi o berço de tudo, porque nasceu na faculdade. Foi mais ou menos isso, Natasha? Não sei se é isso ou vice-versa. Quando eu entrei para o jornalismo, eu entrei porque eu já gostava muito de escrever. Então eu já escrevi algumas coisas, algumas crônicas, mas nada muito assim formatado, nada muito sério, tudo muito despretensioso. E me apaixonei muito pelo jornalismo, cada vez mais de ouvir história. Eu acho que o jornalista tem muito isso de ouvir história, né? Para a gente escrever, o ponto de partida mesmo é a gente conhecer gente, ouvir história. Então acho que jornalismo e literatura andam muito juntos, muito separados também, muitas vezes. Mas uma vez eu ouvi de um professor que todo jornalismo é literário. Eu acho que é um pouco isso, sim. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o Baliza de Navio e Outras Crônicas. Você já comentou sobre ele, né, que surgiu aí do seu trabalho de conclusão de curso. É um livro de crônicas. É bem diferente do Sara Princesa, né? São lógicas completamente diferentes, não é isso? Sim, com certeza. E essas crônicas, elas têm algum tema em comum, Natasha? Então, eu acho que a maternidade, o casamento, eu acho que são temas recorrentes. Acho que a maternidade, sobretudo, é um tema recorrente do Baliza. Eu escrevi quando eu estava grávida, então eu estava passando por isso, eu tinha acabado de casar, então acho que tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Acho que a maternidade é um tema bastante recorrente. Você acha que a crônica tem um pouco disso, assim, de você trabalhar uma coisa que você está passando? Você utiliza meio até mesmo uma forma de terapia mesmo, para você se expressar? Funciona um pouco dessa forma para você? Funciona muito. Às vezes eu falo que eu só supero um problema quando eu escrevo aquele problema. Então, não só da minha vida, eu acho que da vida das pessoas que eu convivo, de uma pessoa na rua. Às vezes eu fico com alguma cena na cabeça que eu só consigo colocar para fora quando ela sai numa crônica. Acho que o Baliza foi muito isso. E ele, como você mesmo comentou, ganhou um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado. Como é que foi essa experiência? Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não acreditava que ele realmente fosse... É muito íntimo, assim. Acho que eu tinha um pouco até disso. Sou eu. Né? Acho que me colocar assim, às vezes eu pensava, gente, mas isso é muito o meu umbigo, sabe, a minha vida e tal. Mas eu vi que as pessoas se identificavam com algumas coisas, assim, não, gente, isso aconteceu comigo, eu passei por isso. Eu não acreditava, de fato, que tinha uma importância como literatura, o Baliza. Mas é uma paixão, foi muito bom ele ter ganhado e eu ter essa expectativa dele pra rua, das pessoas lerem. E você sempre escreveu crônica ou você começou mesmo a escrever nesse processo quando você estava na graduação fazendo seu trabalho final? Eu acho que eu sempre escrevi crônica. Eu acho que eu não sabia que o que eu escrevia era crônica. Então eu escrevia essas coisas que eu disfarçava do meu irmão e colocava na gaveta. Um dia eu estava na casa do meu avô. Meu avô era um cara que lia muito, assim, tinha muitos livros. Aí um dia eu estava lá, peguei um livro do Rubem Braga, Casa dos Braga. Foi a primeira crônica que eu li, eu li o livro inteiro de uma vez, eu fiquei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever crônica. Aí eu comecei, acho que a tomar mais forma. E tem algum motivo especial para escrever crônica? Não sei, quando eu comecei a escrever, eu achava um pouco incompetência minha de não conseguir escrever um romance. Mas hoje não, eu acho que crônica é um outro estilo, assim, eu acho que são as coisas pequenas, eu gosto disso. Eu gosto de observar isso, eu gosto de escrever assim. Só para esclarecer, o Baliza de Navio ainda não está publicado mesmo, não é isso, Natasha? Isso. Está em processo. Isso. Né? Ele ganhou esse edital da Secult em 2011, eu escrevi ele em 2010. Ele ganhou esse edital em 2011 e desde então, né, ele está na Secult, nesse processo mesmo de organização deles, mas desde então eu estou muito ansiosa para vê-lo na rua. Aí vou receber uma ligação que a Baliza vai sair. Porque eu realmente nunca tive essa expectativa de vê-lo publicado, mas depois que eu soube que ele seria publicado, isso ficou muito presente em mim. E essas crônicas, além, é claro, da sua banca que você apresentou esse trabalho, você chegou a mostrar, você pôde mostrar para as pessoas, jogou na internet? Sim, eu tenho um blog
que é o sambaprasmoças.com.br. Que, por sinal, tá muito bonito. Ah, obrigada. Eu olhei, tá muito bonito, muito colorido. Então, eu tinha um blog que era mais ou menos assim, depois eu falei, gente, eu vou dar um up nesse blog, vou colocar umas coisinhas. Aí foram umas amigas também que fizeram, eu gostei muito também. E aí eu coloco algumas crônicas lá. Aí eu já consigo ter esse contato com o público que eu comecei a sentir necessidade. Você consegue ter um feedback? Ah, eu consigo. Eu consigo, às vezes até uma amiga lê ou me liga e fala, Natasha, tá tudo bem, eu li uma crônica sua aqui. Tipo, associa muito com a minha vida, né? Eu tento explicar um pouco, eu acho que algumas já conseguem entender, meu marido hoje já consegue entender, de que apesar de nascer de um fato cotidiano, de um sentimento que eu realmente tenho, de que isso é ficção. Então, acontecia muito isso. Eu vivi uma coisa com você e depois eu publico uma crônica e você... Não foi exatamente assim que aconteceu. Você tá... Não, gente, realmente não foi exatamente assim que aconteceu. Isso é ficção, não é a minha vida ali, não é um diário, né? Apesar de partir de um fato que geralmente parte de alguma coisa do cotidiano mesmo. E, Natasha, como é que é lidar com críticas? Não sei se você já recebeu, né? Porque o escritor tem isso. Quando ele coloca, seja na internet ou mesmo publicar, né, o livro, ele está sujeito às críticas também, não é só elogios. Você se sente preparada, assim, já recebeu alguma crítica? Sim, com certeza. É diferente, eu acho que depende do trabalho. Por exemplo, o Sara é um livro que eu tenho muito carinho, é minha paixão, assim, eu tenho muito carinho. Mas ele é uma história, ele é mais uma ficção, assim, o baliza, as crônicas que são minhas, assim, que partem da minha vida, eu acho que sou muito eu. Às vezes se confunde, às vezes a pessoa critica uma crônica minha e é como se ela estivesse falando de mim, como se ela não gostou daquilo, ela não gostasse de mim, assim, eu sinto mais uma rejeição. É bem diferente, depende do trabalho, de onde ele partiu. Mas eu acho que, de certa forma, eu tenho aprendido a lidar melhor, assim. Eu consigo já ouvir isso que eu te falei, falar muito obrigada, agradeço, e nem por isso vou mudar o meu trabalho, continuar, já ter mais segurança do que eu escrevo, do que eu faço. Mas eu adoro receber crítica, eu gosto Natasha, muito. eu queria falar um pouquinho mais sobre esse trabalho na internet, que é o blog Samba para Moças. Para as moças, não é isso? Isso. Qual é a ideia, assim, desse trabalho? Como é que surgiu isso? Você falou que você tinha um blog anterior, Isso. né? E por que essa mudança, assim, para esse formato? Então, eu procurava, quando eu estava grávida, eu procurava conteúdos, assim, de pessoas, mãe de primeira viagem, né, aquela coisa de sempre e tal. Mas eu sempre achava as mesmas coisas, tipo, como trocar fralda, o que levar para maternidade, aquela coisa meio passo a passo. Eu queria realmente saber da experiência, sabe, de coisas de sentimento que alguém teve, e eu não conseguia encontrar isso, né? Eu sempre vi umas coisas muito didáticas, e aí eu senti falta disso, existia, eu falei, gente, eu vou fazer, eu vou compartilhar isso, e aí eu fiz, eu dei uma melhorada no blog que eu já tinha, que era um blog que eu não divulgava muito, que era só ali para de vez. Não, na verdade eu nunca colocava muito. Foi uma sugestão do meu orientador, do TCC, fazer um blog para receber esse feedback e analisar no meu memorial esse feedback, mas não deu muito certo. Justamente porque eu acho que eu não estava muito preparada para receber esse feedback. Eu não queria muito saber o que as pessoas estavam achando. Mas aí depois eu acho que eu amadureci um pouco nisso, eu senti essa falta desse conteúdo e resolvi colocar o Samba para as Moças para funcionar. Natasha, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da literatura com a internet. Sempre que o Dedo de Prosa recebe aqui um escritor que também tem esse trabalho na internet, eu gosto de abordar um pouco esse assunto. Você acha que a internet ela vem para ajudar assim, a literatura na questão de divulgação, de dar acesso às pessoas, às vezes, lá, né, do outro lado do mundo, que talvez nunca conheceria o seu trabalho? Você conseguiu perceber isso? Nossa, muito, muito. Eu falo que eu não sei quando que eu fico mais feliz, quando eu vendo Sara pela internet e eu posto ele no correio. Então, quando eu vou pro correio, eu falo que eu não sei se eu fico mais feliz quando eu posto para um amigo, que já tem um tempo que eu não vejo, talvez me conheça, gente, que legal. Ou se é para quando eu posto para Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, alguém que eu não faço a menor ideia de onde veio, de como conheceu esse trabalho, que vai ter acesso ao meu livro. É muito legal. Natasha, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria pedir para você deixar um endereço de e-mail ou do blog, que as pessoas de casa que estão nos assistindo, quiserem o livro, quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que elas fazem? Então, meu blog é www.sambaprasmoças.com.br.
É Samba pras Moças, tudo junto, sem cedilha. E aí nele tem, né, tem o acesso ao Facebook, tem os links para os livros, aí a pessoa pode ver um pouquinho mais do Sara, tem algumas coisas dele na internet. E é por ali que eu mantenho contato com as pessoas que me leem, leio outras pessoas também, outros blogs. Tá ótimo, quero agradecer a sua presença aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, foi ótimo. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.